Boa noite, caros telespectadores das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma, hoje com um tema nunca antes abordado aqui no Futebol Interativo, que é o treinador de futebol society, né? A gente já chegou a abordar em algum momento o futsal em lives, mas nunca o society. E aí hoje estamos com o professor Adrianinho, que vai falar mais sobre esse tema. E é muito importante a sua colaboração na live de hoje, né? É muito importante que você deixe aqui perguntas, que você interaja, que você fale o que é que está achando. Assim a gente consegue fazer uma live cada vez melhor. Boa noite, professor, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui. Legal. Então, professor, eu vou te deixar à vontade, tá? Ok, Então, lembrando ao público, vamos deixar perguntas. Uma ótima live e uma ótima noite para todos. ok. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa plataforma aqui. É uma honra estar participando dessa plataforma. Minha primeira vez, eu faço lives em outras plataformas aqui das nossas redes sociais, mas é um prazer imenso estar pela primeira vez fazendo uma live nessa plataforma. Fui convidado e aceitei com certeza de participar. Eu sou treinador de futebol 7, sou do Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho sobre a minha prática como treinador dentro do futebol 7, futebol society. No Rio Grande do Sul é mais conhecido como futebol 7, mas no restante do Brasil é mais conhecido como futebol society. Então é um prazer todos que vierem assistir ou vierem participar da live, mesmo que estejam participando agora ou que vejam a live depois que ela for gravada lá no YouTube, né? Que é gravada essas lives. Então é um prazer novamente a todos que estão aqui. Vou falar um pouquinho sobre a minha profissão e vou falar um pouquinho sobre o futebol 7, que eu acho que é uma coisa bem importante falar esses dois detalhes da minha profissão e o futebol 7 hoje. Primeiramente, como me apresentei, meu nome é Adriano Silva Machado, tenho 34 anos, mais conhecido como Adrianinho Treinador, treinador de futebol society, futebol 7. Já trabalho dentro da área há mais ou menos uns 3 anos. Antes disso, eu trabalhei dentro do futebol de campo, fui atleta, fui jogador. Não cheguei ao nível profissional, porque eu tive uma lesão e aí não consegui dar andamento. Depois tentei voltar em algumas equipes amadoras e não consegui participar de futebol profissional mesmo. Mas quase cheguei lá. Depois disso, fiz faculdade de educação física aqui na UBRA, uma das maiores faculdades do Brasil, fiz faculdade de educação física. Depois dessa faculdade de educação física, trabalhei algumas coisas dentro do futebol, mas trabalhei muito a parte de musculação, uma coisa que sempre gostei, algo que eu gosto de voltado mais específico à parte atlética de profissionais de pessoas, né? Eu gosto dessa parte muito de musculatura, muito de ligamentos, muito de tudo que envolve a parte interna do corpo. Mas 3 anos atrás voltei à parte de futebol e o futebol 7. Por que o futebol 7? Porque eu acho que o futebol 7 hoje é uma das portas iniciais dentro do futebol. Antes de a gente participar de um time de futebol de campo, ou categoria de base, ou futebol de amigos, o primeiro lugar que a gente pensa em bater uma bola onde é? É numa quadra society. E eu vi que as quadras societies estavam tendo equipes. E equipes que batiam só uma bola entre amigos, e equipes que queriam levar um pouco mais a sério do que só bater uma bolinha. Né? E eu percebi que isso estava acontecendo dentro das quadras de futebol 7, futebol society. E eu comecei a perceber que tinham times diferentes. Tinha times organizados, que tinham uma estrutura inicial de time profissional, né? Vamos dizer, dando um exemplo, né, de uma estrutura de organização mais próxima ao profissionalismo, e algumas equipes que só entre amigos. Né? Então eu percebi muito isso.
Percebi muito isso quando eu comecei a entrar novamente no futebol. Quando eu comecei a participar de quadras de futebol society. Antes de eu continuar aqui, vou dar um alô para quem está entrando aqui na live. Um abraço ao Flávio Dourado, meu grande, meu querido. Obrigado pela presença. É uma honra estar aqui. Um baita de um profissional, novo ainda na nossa área, 22 anos recém, mas o cara tem muito conhecimento do futebol 7, já teve vários títulos, várias conquistas dentro do nosso futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E hoje está numa área bem interessante no futebol 7, que é interessante, de repente, a gente trabalhar mais além aqui nas lives, aqui nessa plataforma, de análise de desempenho, né? Nessa área que tu está trabalhando, né, Flávio? Legal. Um abraço para o Suelen, a Sussu. A Sussu é minha jogadora do Mistura, minha atacante do Mistura, a equipe que eu treino feminina, equipe feminina do Mistura. Serginho também, uma boa noite, Serginho, muito obrigada pela presença, é mais um participante meu assíduo das minhas lives que eu faço nas redes sociais. O Serginho é técnico também, treinador, hoje de uma equipe aqui no Rio Grande do Sul também, uma equipe que está participando nas mesmas competições que eu estou participando. Muito obrigado pela presença de vocês. Continuando a live, comentando, dar um abraço também, só aproveitar um tempinho aqui, tem que dar um abraço para minha esposa, a Fabiane, por todo o apoio, por toda a ajuda, por toda a motivação que ela está sempre aqui. Um beijo. Não podemos esquecer delas. Pessoal, continuando aqui a live, uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar aqui sobre o nosso futebol 7, o Society, é que tudo que a gente começa no futebol, principalmente na categoria de base, muitas equipes começam a treinar seus jogadores, seus atletas, seus filhos, onde é? Hoje é quadra de futebol society. Então a gente tem que primeiro botar esse ponto, né? Hoje muitas escolinhas não são mais em campo de futebol de campo. Hoje muitas escolinhas começam numa quadra de futebol society. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar do futebol society. Esse é o primeiro ponto. Que as categorias de base estão começando a treinar inicialmente, principalmente para a categoria as mirins, né? Modo de falar, que é a categoria 7, 8, 9 anos, 10. Essas categorias estão tudo começando nas quadras society. Eu conheço muitas equipes e conheço muitas equipes de outros estados que vêm para o Rio Grande do Sul botar suas escolinhas e começam em quadra. Eu vou dar um exemplo, escolinha do Flamengo, escolinha do Santos, escolinha do Boca Júnior. Todas essas escolinhas, elas vêm trabalhar em quadras esportivas. Não, né, quadras society. Elas não vêm com uma estrutura em campo. Elas vêm uma estrutura society. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar sobre isso, né? Então, a gente tem que começar a valorizar um pouco o futebol society, futebol 7, nesse primeiro ponto, tá? Vamos dar um abraço aqui, o Fernando Baiano. Boa noite, professor. Parabéns pelo trabalho. Acompanhe aqui em Salvador. Obrigado pela presença, meu amigo. É bom a gente ter pessoas em todos os lados, né, do nosso Brasil, que o futebol society hoje é o terceiro esporte, em mais movimento, mais praticado, né, do futebol. Então, acho que todos os estados aqui são bem-vindos. Mandar um abraço aqui para a Fábio, já mandei, um beijo. Um abraço, Gil. Gil, obrigada pela presença também. É uma honra tu estar aqui. Vem aqui, vem conversar com a gente aqui, vem participar da live. Eu só estou botando aqui um pouquinho minha webcam, um pouquinho mais para o lado, para mim poder enxergar o chat direitinho aqui para poder responder. Que é como a live hoje é só comigo, não tem participantes da live hoje, então eu gostaria que vocês participassem junto, venham perguntar, venham
falar alguma coisa sobre futebol 7, contar alguma história ou alguma dúvida. Vamos interagir. Essa é a ideia da live hoje, a interação. Hoje a gente usar essa plataforma, falar sobre o nosso futebol 7, falar nosso futebol 7 aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e vamos expandir isso. Vamos expandir o nosso futebol 7. Porque, como eu comentei aqui, o nosso futebol 7, ele começa já lá na categoria de base. Muitas vezes, a gente leva só o futebol 7 como futebol de amigos, que a gente se encontra lá na quadra, mas não é mais só isso. Hoje, o futebol 7, futebol society, está muito amplo, muito grande. E a gente tem que trabalhar dessa forma, tem que analisar isso. Principalmente eu, como treinador. Hoje, uma coisa muito boa que eu estava comentando aqui da categoria de base, hoje, a gurizada, mirim, de 7, 8, 10 anos, elas já vão ter uma prática, um conhecimento dentro de uma quadra de futebol 7, para quando chegar lá nos 20 anos, já saber todos os atalhos de uma quadra de futebol 7. Não é como tu começar, eu vou jogar eu só jogo campo e jogar futebol society, é diferente. Até se adaptar, é diferente. Agora, tu já tendo toda uma base dentro do futebol, dentro de uma quadra society, facilita muito para o atleta quando tiver 17, 18 anos. Né? Então, é um ponto muito importante que a gente tem que analisar aqui. Vamos dar uma olhada aqui mais quem mandou mensagem aqui. Flávio Dourado. Isso aí, mestre. Hoje a minha atual função é análise de desempenho, tanto de minha equipe, tanto como adversário. Obrigado pelas palavras. Sabe que sou teu fã e vamos sempre te ajudar. Meu amigo, tu é sem palavras, é sem palavras. Temos muitos ainda, tem muita coisa ainda para a gente trabalhar junto, para a gente fazer junto sobre o futebol 7. Tu sabe que é um esporte que está crescendo demais e a gente está entrando nessa onda, a gente está junto. Então, acho que o futebol 7 ainda vai dar muitos frutos a todo mundo que está trabalhando e dedicando muito forte dentro do futebol 7. Tá, pessoal? Se quiserem mandar perguntas, informações, alguma coisa, eu respondo aqui na live. Ok? Aí, continuando o assunto que eu estava falando sobre as categorias de base dentro do futebol 7, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que salientar. Né? Porque antes dos jogadores hoje a categoria de base entrarem em campo, quadra, estou dizendo em quadra e campo, elas estão treinando em quadra society e estão competindo em quadra society. Elas estão em competições de categorias de base em quadra society. Isso eu estou dizendo, estou dando um exemplo, porque eu já vi, porque eu já tive presença, estive no local, e eu sei, eu tive próximo, não tive trabalhando numa escolinha, mas estive próximo a isso, verificando, e as equipes de futebol de campo competem em competições de futebol society. Hoje, as federações de futebol society têm competições de categorias mirins, né? Desde os 9. Hoje eu já vi categorias desde os 9. E vão até os 15, 17 anos e depois é a categoria livre que a gente chama. Então, o futebol society, ele já começa nesse ponto, que é um ponto muito importante de a gente analisar. A importância do futebol society hoje. Então, as crianças, as categorias de base, as escolinhas, começam a treinar nessas quadras e, vamos dar um ponto importante, já começa a trabalhar jogo reduzido, não é? Não se diz tanto no futebol de campo que o jogo reduzido é uma forma de trabalho muito produtiva, evolutiva, que está tendo hoje dentro do futebol? Tu não acha que eles estão pegando essa forma de jogo reduzido porque eles estão treinando em quadra society, que é menor? É um exemplo. Né? Então as crianças já estão aprendendo isso desde o começo.
a entrar no society para depois entrar em campo. Então, hoje o society é o primeiro ponto, né? E a gente, muitas vezes, a gente se esquece. Hoje o society é o primeiro ponto para uma criança participar do futebol society, do futebol de campo. Então, é um ponto para a gente analisar e avaliar melhor essa nossa visão do futebol society. Tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta, alguém comentando alguma coisa. A Fábio, obrigado. Fala um pouco de sua trajetória no futebol 7, quando começou. Tá, beleza. Muito obrigado pela pergunta, Fábio, vou te responder exatamente. Eu trabalho dentro do Futebol Society já faz mais ou menos 3 anos. Eu comecei a trabalhar dentro do Futebol Society porque eu comecei com aquela ideia nova, aquela ideia tradicional de ter um time de amigos. Time de amigos, o que a gente faz? A gente junta teus amigos e joga um futebolzinho. Convida para ir em algum lugar bater esse futebolzinho. Aonde é que a gente se encontra para bater o futebolzinho? São três lugares. Ou num campo, ou num ginásio de futsal, ou numa quadra society. Então, uma quadra society hoje é um dos maiores empreendimentos que tem, porque hoje a gente encontra quadras de futebol society em cada bairro. A visão do futebol society, ela facilitou muito. Por quê? Porque as cidades aumentaram, as cidades se popularizaram, né? E diminuiu os espaços dos campos de futebol de campo. Né? Vamos botar o ponto. Foi exatamente isso. E aí começaram a ter estruturas de futebol society, de quadras society, para ocupar esses espaços que foram perdidos, né, de futebol de campo, e aí começou a se criar o quadro de futebol society. E num terreno, hoje tem terrenos, né, lugares que tem 2, 3, 4 quadras, ou uma quadra. Né? Então, são espaços, foi um espaço aberto para começar um novo esporte, valorizar esse esporte que já vem há anos no futebol. Eu tive uma live agora, no tempo passado, que a gente estava falando sobre a história do Futebol Society, que muita gente não tem ideia da história do Futebol Society. Não tem ideia da onde que veio, porque hoje é um esporte, porque não é só um lazer, não é mais só um lazer, é um esporte, e é praticado por milhões de pessoas, e está quase no profissionalismo. E aí, chegando no ponto que eu comecei sobre a história, tem gente que não sabe quando é que começou a história. Eu sou do Rio Grande do Sul, e muita gente do Rio Grande do Sul não tinha ideia que o Futebol Society começou aqui no Rio Grande do Sul. Começou no meu estado do Rio Grande do Sul, lá na época de 1960, 68, que começou por causa do Uruguai, que o Uruguai trouxe o Futebol Society para o Brasil. Muita gente acha que o Futebol Society começou no Rio de Janeiro, com aqueles jogos que apareceu na TV lá na época de 90, foi transmitido para o Sport TV, na época de 90, com jogos de ex-atletas de campo jogando Futebol Society, que começou lá. Não. Começou muito lá atrás, na época de 60. Lá que começou o Futebol Society. Estava comentando também numa outra live que o Futebol Society, o time mais antigo que eu procurei na história, um dos times mais antigos é o Torino Futebol Clube de Caxias do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, de 1948. Um clube que jogava campo que foi para o Society. Então são pequenas historinhas, são pequenas coisas que a gente não tá dando, a gente não dá importância ao Futebol Society lá atrás, aonde começou. E essa é a minha ideia que eu estou vindo aqui nessa plataforma, é falar sobre o Futebol Society, é falar sobre o nosso Futebol 7. Falar sobre isso. Porque eu acho muito importante a gente dar uma pauta. Quantos anos a gente falou sobre o futebol? Hoje a gente vive falando do futebol de campo. E a gente vive falando do futsal ainda. Né? Só que o Society está crescendo demais.
Está crescendo demais. Hoje tem equipes que jogam uma equipe futebol de campo, futsal e society. Hoje elas estão nas 3 modalidades que são futebol de campo. Né? Futebol de campo, futsal e futebol society. Hoje as equipes estão dessas 3 formas. Então, vamos falar hoje sobre futebol 7. A Fábio me comentou aqui também, né? Continuando a resposta da Fábio aqui. Como eu falei, comecei há 3 anos atrás, tendo a minha equipe. Eu montei uma equipe de amigos. E depois essa equipe de amigos começou a evoluir um pouquinho mais. Eu tive intuito de querer mais dentro do futebol 7, porque eu comecei a observar muita coisa dentro do futebol 7, muita coisa profissional, muita qualidade, muita organização, e isso me chama a atenção. E isso foi me chamando a atenção, e aí eu criei a minha equipe, e a minha equipe começou a participar de competições dentro do Futebol Society. E aí, com isso, eu fui criando a minha equipe, e minha equipe ela começou a chamar um pouquinho a atenção de profissionais, de pessoas dentro da área do Futebol Society, pelo meu nível de organização, pelo meu nível de trabalho. E aí fui convidado a ser treinadores de outras equipes, mas ainda eu trabalhava com a minha equipe. E aí eu não quis trabalhar ainda como treinador. Depois passou um ano, aí começou as oportunidades, começou as propostas a aumentarem, e chegou uma hora que eu não tive mais como negar. Por quê? Porque eu pensei no meu lado profissional como pessoa, como um empreendedor dentro do futebol society dentro do futebol. E aí eu tive convite de equipes, e aí eu comecei a treinar equipes de futebol. Quero agradecer as equipes que eu trabalhei, quero agradecer a equipe do Teresópolis Futebol 7, quero agradecer a equipe do Só Canelas, quero agradecer a equipe de futsal que também trabalhei, o Old. Então, quero agradecer as equipes que hoje estou trabalhando, que é a equipe do Mistura Feminino, que é uma equipe feminina. Quero agradecer a equipe masculina que eu estou também trabalhando, que é o Eucalipto Futebol Clube. Então, são tudo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, continuando ali o que eu estava comentando um pouquinho antes sobre o Futebol Society, a gente tem que hoje valorizar muito, porque primeiro passo por causa das categorias de base. E segundo passo, oportunidade novamente de ex-atletas. Ex-atletas ou até atletas atuais, no momento, estão jogando futebol society para se manter ativo. Vocês sabem disso. Se vocês pegarem jogadores de nível, vamos dar, de nível de interior, de equipes no nível abaixo, muitos jogadores jogam futebol society junto com o campo. Para quê? Para se manter ativo, porque as equipes de campo não têm aquela estrutura para dar treino todos os dias e também pelas condições. Então, hoje tem muitos jogadores de campo que estão jogando society juntos e até de preparação. Até estão jogando uma equipe por um tempo dentro do society para se preparar, para deixar o nível físico bom ou muito próximo, porque daqui a pouco ele vai entrar numa equipe de futebol de campo novamente. Então o society também é para isso. E o terceiro ponto é de ex-jogadores. Hoje tem muito ex-jogadores que jogam society, não só para mais pro lazer, vamos montar um time ali de amigos e vamos jogar. Não. Hoje tem muitos jogadores hoje de futebol society que era ex-jogador de futebol de campo. Jogador com 35, 40, 50. E hoje eles estão jogando futebol society. Em equipes de futebol society e competitivos, porque são jogadores que viveram a vida inteira competitivamente, né? Participando competitivamente. Então, para eles entrarem no society, também com essa ideologia, com essa ideia de competitividade. Então, o futebol society
entrou nesses 3 pontos. Entrou nesses 3 pontos. Eu estou dizendo os pontos assim, nós estamos dizendo os pontos de atletas, né? Aqui dei 3 pontos de atletas. O ponto da base, no início da base, o ponto de jogadores profissionais usando o Society como ajuda, e a terceira parte como o Futebol Society na ajuda dos atletas, ex-atletas profissionais, a continuarem jogando futebol em alto nível. Então, são 3 pontos. Depois a gente tem os pontos de empreendedores. O Futebol 7 hoje ele ajuda muito também o empreendedorismo. Ajuda muito hoje o pessoal que vive dentro do futebol de campo. Futebol. Muita gente do futebol de campo está dentro de quadra, de society. Hoje um jogador profissional, quando não está jogando, não está lá no seu time jogando Brasileirão, jogando a Liga, ele está lá numa quadra society, com os amigos, jogando uma bola, batendo papo. Não é verdade? Hoje a quadra society é o ponto básico, é o ponto principal hoje de encontros de jogadores. Então, eu já estou dizendo um outro ponto. Então, a gente tem que analisar e perceber que é muita coisa dentro do Futebol Society. Muita coisa. Eu estou dizendo princípios assim, coisas básicas. Né? Eu não estou dizendo na parte mais burocrática, mais interna. Estou dizendo uma coisa simples, básica. E que eu acho que é muito importante a gente valorizar isso. Valorizar. Eu acho que o nível do Futebol 7 está entrando num patamar altíssimo. Como eu comentei, é o terceiro esporte mais praticado do Brasil. Espera aí. Por que tudo isso? Como chegamos a tudo isso? Por que está nesse nível? Temos que saber. Temos que parar um pouquinho, olhar para trás e perceber por que a gente está nesse nível do Futebol 7. Hoje, tem jogadores dentro do Futebol 7, aí a gente vai para um ponto mais burocrático. Hoje tem jogadores do Futebol 7 que estão recebendo para jogar dentro de uma quadra de Futebol 7, dentro de um time. Estão recebendo para jogar. Tem. Claro que tem jogadores que pagam para jogar numa equipe. Tem. A gente vai lá para o sentido amadorismo, que o Futebol 7 é ainda amadorismo. Mas hoje tem jogadores que recebem para jogar no Futebol 7 Society. E isso é nível de profissionalismo. É uma equipe que tem uma organização, uma estabilidade, um apoio grande. Uma organização de um time profissional. Porque ter estrutura para pagar os jogadores não é qualquer um. Não é qualquer equipe. E aí tu precisa ter uma organização. E uma organização o mais próximo possível de uma equipe profissional. Sem falar que hoje, dentro do nosso Futebol 7, existe times de camiseta. Quais são os times de camiseta? Os times do nosso Brasileirão, Série A, Série B, Série C. São times de camiseta. E hoje tem times de Futebol 7 que vestem camiseta de time grande. Né? Eu vou dar um exemplo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul a gente tem o Grêmio, a gente tem o Inter. O nível de apoio, aí eu já não sei. O nível que tem a interligação, aí já não sei. Aí já é uma parte mais burocrática, é uma parte mais interna. Aí já não é a minha função. Agora, são equipes que estão usando camiseta de time grande. E com certeza alguma coisa, algum apoio tem. Pode ser mínimo, mas algum apoio tem. E a visibilidade, muito grande. Porque com certeza todos os jogadores hoje que jogam futebol society, que estão batendo uma bolinha e que querem levar a sério e que querem entrar em equipes boas, com certeza ela quer entrar no time do Grêmio. Entrar no time do Inter, entrar no Vasco, entrar no Corinthians. São tudo time que eu estou dando exemplo que são do Society.
Então, são coisas que a gente tem que analisar hoje. O que o Futebol Society está nos oferecendo? Muita coisa. Muita coisa. Então, só deixa eu dar um link aqui para ver se tem mais alguma coisa. Um abraço para o pessoal aqui que entrou no YouTube também. Estou dando uma olhada aqui. Um abraço para o Leandro. Muito obrigado pela presença também. Pessoal, não se esqueçam, já está no YouTube, tá? Essa live já está no YouTube ao vivo. Então, exatamente lá. Então, pode participar no YouTube também. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Pessoal, vem interagir, falar um pouquinho do nosso Futebol Society, vem fazer perguntas para mim. E vocês sabem, vocês que me conhecem, vocês que estão aqui, vocês sabem que quando eu resolvo falar, eu não paro. Então, vem participar junto. Beleza, o pessoal está entrando aqui, o Carlos está entrando, o Thiago também, muito obrigado. Muito obrigado por todos aqui, por essa participação. E aí, o que eu estava comentando sobre o nosso Futebol Society é a valorização e é perceber a história e aonde a gente está chegando no Futebol Society. Futebol Society, ele é praticado no Brasil todo, na América do Sul toda, no mundo todo. Então, hoje, existem federações, existem ligas, confederações. Então, hoje, tu pode ter o teu time que tu criou ali no teu bairro, na tua comunidade, e pegar o teu time e jogar um campeonato municipal, jogar um campeonato estadual, jogar um campeonato regional, nacional, América do Sul e mundial. Hoje o Futebol Society oferece isso. Não estou mentindo, não estou contando, não estou inventando. Está sendo praticado dessa forma. Hoje existe campeonato mundial de futebol society, de futebol 7. Então vamos parar e pensar. Olha o nível que o futebol society está chegando. Profissionalismo. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Pergunta do Gustavo. Tu acha que o futebol 7 vai passar a observar muito ex-jogadores de futebol de campo, tipo futebol de areia, recebeu algumas épocas? Com certeza, Gustavo. Acho que é Gustavo, né? Com certeza. Hoje, muito ex-jogadores de campo estão jogando no Society. Muitos jogadores. Muitos jogadores. Hoje, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito bom que a gente tem que dar. O Rodrigo Mendes, que é aqui do Rio Grande do Sul, jogador que jogou no Grêmio, jogou no Novo Hamburgo, jogou mais, não me lembro, jogou no Flamengo. Hoje, ele é um dos presidentes, eu não vou dar exemplo agora exatamente, mas ele é um dos presidentes de uma das maiores confederações do futebol 7, do Futebol Society. Então, os jogadores, com certeza, esses ex-jogadores, e nem ex-jogadores, jogadores que estão jogando, como eu comentei, jogadores que estão jogando campo, que estão mais ou menos parados, que são times de categorias um pouco abaixo, futebol 7 vai estar lá. Hoje tem olheiro no futebol 7. Hoje aqui um exemplo tem análise de desempenho. Né? Hoje tem comissão técnica. Então a gente tá atrás do futebol de campo. Tudo que tem hoje dentro do futebol de campo, o futebol 7 Society está buscando. Tudo aqueles pedacinhos que vocês, dentro do futebol de campo, tá interagindo, que tem, o futebol Society está buscando tudo isso. Então, com certeza, o futebol 7 vai observar, com certeza, o futebol de campo. Jogador que está ali mais ou menos parado, jogadores ex-jogadores que está se aposentando, mas que está se aposentando do campo, mas quer continuar ainda dentro do futebol. Futebol 7 hoje é o ponto estratégico. Ponto principal. Não concordo?
Então, o futebol 7, ele vai abrir muitas portas, muitas portas. Muitas portas para ex-jogadores, muitas portas para empreendedores e muitas portas lá para que eu comecei o vídeo, para a categoria de base. A categoria nem precisa mais falar, hoje todo mundo sabe. Categoria de base se começa no futebol society, futebol 7. Então, o futebol 7 e o futebol society chegou a esse nível. E nós que trabalhamos dentro do futebol 7, temos que entrar nessa evolução, porque a evolução está muito grande. Como a evolução do futebol de campo está sempre naquela mudanças de trabalhos e coisas, e a gente tem que estar sempre atualizado, futebol 7, society, a gente tem que estar no mesmo nível. Se tu quer ser um bom profissional, se tu quer estar em boas equipes, se tu vai entrar em boas competições, se tu vai entrar em competições, times que querem entrar em competições nacionais, internacionais, tu precisa estar atualizado dentro do futebol society, 7. E saber aonde as equipes estão. Conhecer tua equipe. Estudar a equipe que tu trabalha. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Eu hoje sou treinador da equipe do Eucalipto Futebol Clube. É uma equipe que tem 2 anos de fundação. 2 anos. 2 anos e meio para 3 anos. Certo? É uma equipe que começou na Federação de Futebol 7 aqui do Rio Grande do Sul, há 2 anos atrás. Entrou na série bronze, foi para a final da competição na série bronze, perdeu na final, mas foi para a série. Subiu para a série prata, ficou entre os 4 melhores da série prata e hoje está na série ouro. E hoje eu estou treinando uma equipe que joga a série ouro da federação que eu estou treinando, que eu estou competindo, que é essa federação, que é o maior nível. Que são níveis de equipe no mesmo nível que eu tô trabalhando. E uma equipe que tem uma organização, um trabalho muito forte. Só que eu tenho que conhecer a história da equipe. Antes de eu entrar nessa equipe, eu tenho que saber que equipe é essa. Eu tenho que saber a história da equipe. Eu tenho que estar atualizado em tudo isso. Né? Então, eu recebi a proposta deles, uma honra espetacular de eu poder estar participando da equipe deles esse semestre, mas eu já observava eles antes. E quando me fizeram o primeiro contato comigo, eu tive que estudar sobre a equipe, conhecer um pouquinho a história, da onde é que ela é, quem é que fundou, quem é que são os organizadores, quais são os atletas. Tu tem que levar isso o máximo possível do profissionalismo. Não é assim com um técnico, um treinador tem que fazer dentro numa equipe de futebol de campo. Tem que olhar todo o território do futebol e analisar quais equipes que estão precisando de treinador, que equipe, da onde, que nível que ela está, que série ela está, de que estado é, como é que é a história da equipe. E o futebol 7 é a mesma coisa, o futebol society é a mesma coisa. Que hoje estão em equipes de bairro, hoje tem equipes de amigos, tem equipes de bairro que tem torcida, que leva uma galera, que tem uma comunidade apoiando, que tem patrocínios do bairro, patrocínios de amigos e coisa, mas tem equipes que são de amigos ainda, com certeza. Só uma pausazinha, né? Porque o homem aqui não para de falar. Então dá uma. Só deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Fabiane, obrigado. Pessoal, se quiserem participar aí, pode ficar à vontade. Se quiserem uma pergunta também, alguém que tiver dúvida sobre o meu trabalho, que está assistindo aqui a live e tem alguma dúvida sobre o meu trabalho, sobre o futebol 7, sobre o society, pode ficar à vontade. Pessoal também que me conhece, pessoal, vem perguntar, vem conversar comigo, vamos bater um bate-papo. Vem, que senão eu fico falando aqui, a live aqui já tem 40 minutos de live, e eu fico falando sobre o nosso futebol society. Eu fico falando tudo que eu percebo e vejo dentro do nosso futebol. Continuando, um treinador hoje,
do Futebol Society, muitas coisas hoje, muitas coisas que eu pratico, eu boto em prática, o que eu faço, com certeza, peguei do futebol de campo. Com certeza. Onde é a prática maior? É onde a gente busca o maior conhecimento? Dentro do futebol de campo, com certeza. Então, por isso que eu estou aqui nessa plataforma do futebol interativo. Muita coisa que eu tô conhecendo, que eu tô praticando, que eu tô pegando, né, modo de falar mesmo, é aqui do futebol do futebol interativo, de futebol de campo. Muita coisa que é do futebol de campo, a gente pode passar para o futebol society. Muita coisa não, tudo. Tudo. Então, aqui no futebol interativo, vocês olharem os cursos, as palestras, os workshops, as lives, são alguma coisa de cada live, cada curso, né? Eu vou tirar coisas que vou botar em prática no futebol society, que são interligados. Mesma coisa no futsal, são interligados. Então, o que eu tô fazendo, essa oportunidade que eu recebi aqui de falar sobre o futebol society é falar um pouquinho sobre a história do futebol society. É falar o que o futebol hoje, abrir um pouquinho a visão de todo mundo, o que o futebol society está nos oferecendo. E que nível ela chegou. Mas, no sentido que tudo que está aqui nessa plataforma, tudo que eu conseguir pegar, eu vou botar vou botar em prática em campo. Com certeza. Em campo nas nossas quadras de futebol society. Muita coisa eu estou aprendendo aqui. Muita coisa. Né? Não só na parte de treinador, na parte de preparação física, psicologia do esporte e até de gestão de equipe. Hoje, para te ter uma gestão, tu tem uma equipe de futebol society que quer entrar nesse nível do futebol society, aqui no curso de gestão, palestra, tu vai aprender muita coisa de como lidar com a tua diretoria, como lidar com uma comissão técnica, como lidar com patrocínio, com apoiadores. Esse curso aqui diz muita coisa. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente pesquisa, que a gente procura, sempre tem alguma coisa que a gente vai levar para aquilo que a gente trabalha. Eu trabalho hoje com Futebol Society. Hoje eu trabalho com muito orgulho e eu gosto disso. Eu estou sendo remunerado por isso. Então, eu estou sendo valorizado por isso que eu estou fazendo. Porque eu estou passando todo o meu conhecimento que eu estou buscando e eu estou botando em prática. Hoje, quem treina comigo sabe que nível de treino que eu passo. Sabe muito bem o nível de treino que eu passo. Hoje, eu vejo assim, ó, eu não querendo me gloriar aqui, mas eu tenho muitos atletas que vêm em contato comigo e me elogiam o nível de treino que eu passo. Eu só passei isso quando eu jogava em campo. O treino que tu dá, isso eu fazia em campo. Não estou querendo falar de mim, estou dizendo coisas que as pessoas vêm falando para mim. Não estou inventando. Hoje tem gente que diz assim, Adriano, tu é treinador de futebol de campo. Tu era para estar treinando times de campo. Isso é verdade. Só que eu estou me dedicando dentro do futebol society porque eu acho que tem muito crescimento ainda, tem muita coisa para nos oferecer no futebol society e vai crescer cada vez mais. Então, a gente tem muito que evoluir dentro do futebol society e eu estou trabalhando para isso. Eu estou fazendo a minha parte, eu vim aqui buscar conhecimento e estou passando um pouco do meu conhecimento dentro do futebol society para vocês que estão aqui. E para quem vai assistir depois, e para quem já está dentro do futebol society, porque eu vou dar um exemplo. Eu acho que muitos
das lives aqui, de treinadores, de jogadores e de todo mundo que comenta alguma coisa na live e está participando, muitos praticam futebol society. Não só no lazer. Não só no lazer. Na prática de treino, joga no quadra society. Vou dar um exemplo. Tem times hoje e tem campos de futebol de campo que é grama society, grama sintética, que é uma adaptação diferente. Então, são pontinhos, né, engraçados que a gente tem que analisar. Chuteiras, bola, a chuteira diferente, a bola diferente, tamanho diferente. Então, são vários detalhezinhos que é interessante. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Professor, boa noite. Você acha que o Futebol Society terá grandes proporções no sentido de gerar oportunidades claras para jovens no futuro? Com certeza. Com certeza. Eu acho que é a terceira oportunidade. E eu não sei se daqui a pouco vai ser a segunda. Hoje vai abrir oportunidade com certeza. O futebol de campo hoje, a gente não tem muito o que falar que a gente sabe. Mas hoje o Futebol Society vai abrir oportunidade para esses jogadores que não entrarem no campo ou que não conseguiram profissionalismo no campo, eles vão conseguir um semi-profissionalismo no Futebol Society. E vão ganhar para isso. Porque, como eu comentei, tem jogadores hoje que ganham para isso. Ganham para jogar no Futebol Society. E eu vou dizer, tem times hoje do Futebol Society que pagam a mesma coisa ou mais que futebol do interior, de times pequenos do interior. Futebol Society oferece melhor ainda. Então, para um jogador, uma oportunidade para um jovem, com certeza, vai aparecer muita oportunidade. Eu acho que já a primeira oportunidade é que ele vai estar praticando futebol society com a interligação do futebol de campo, os dois juntos. E se ainda tu não bateu de frente, não conseguiu aquele profissionalismo no futebol de campo, futebol 11, tu tá praticando futebol 7, o futebol society, e aí, de repente, tu já tá ganhando, né? Já tá ganhando futebol, porque tu tá sendo valorizado no futebol society, né? Então são coisas, e outra coisa, eu vou dar um exemplo nessas categorias de base, equipes pequenas, equipes de amigos que se criou quase um clube, com certeza tem olheiros do futebol de campo que estão lá nas quadrinhas de futebol society, estão lá nas federações, estão lá nas confederações de futebol society e analisando. Eu vou dar um exemplo, eu tenho um jogador da minha equipe que hoje, no começo agora da temporada, estava no Rio de Janeiro. Ele é atleta nosso do Futebol Society, tem ali 17, 18 anos, estava no Rio fazendo teste. Chamaram ele, olharam ele, chamou muita atenção, convidaram para ir para o Rio de Janeiro para fazer um teste. Então, o Futebol Society vai fazer o pessoal estar ativo, manter a atividade. Por quê? Porque o futebol de campo diminuiu, né, as proporções dos espaços, né, como eu comentei antes. Então, hoje, o Futebol Society, o espaço do Futebol Society abre para até, de repente, tu virar um jogador profissional. Eu já peguei o gancho ali, né, do Severino. Obrigado pela presença, pela pergunta do Severino, que é muito interessante. E com certeza vai acontecer isso, Severino. Já peguei um gancho de falando algumas coisas aí, aproveitando essa. Não, voltou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que deu um problema. Não, voltou normal. Tá? Só vou fechar aqui. Não, beleza. Vou aproveitar que eu acho que tem mais uns 10 minutos de live.
Novamente agradecer a todos que participaram, que se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o Futebol Society, Futebol 7, pode ficar à vontade. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, tá? Como treinador. Como eu comentei ali, tinha muitos atletas e muitos atletas entram em contato comigo e falam que o meu trabalho é muito parecido com o futebol de campo, muito próximo ao profissionalismo, e é verdade. Eu passo trabalhos táticos, técnicos, fundamentos muito voltados à ideologia de futebol de campo. Vamos dar um exemplo: trabalho de triangulação, trabalho de quadra reduzida, trabalho de movimentação, trabalho de amplitude, trabalho de infiltração. Tudo isso eu tiro do futebol de campo. E eu adapto ao futebol society. Eu tenho que analisar, eu tenho que olhar o espaço, eu tenho que ver o que pode, o que vai dar, o que não vai dar. Tudo eu faço toda uma análise antes, né, de botar ali em prática, estudo, verifico, e aí eu falo, não, isso aqui eu acho que vai dar certo. Então, eu vou dar um exemplo que a equipe que eu treino agora, o Eucaliptus, o nível de treinamento que o Eucaliptus está fazendo é altíssimo. O nível de qualidade, o nível do que eu estou oferecendo é altíssimo. É nível de equipe de futebol profissional. Agora, se está dando certo, se eu estou dando feedback legal, se eles estão entendendo, aí já é uma outra função. Aí é a função da qualidade do treinador. De botar isso em prática, de eu botar tudo isso que eu tô aprendendo, que eu estou estudando e que estou passando para o Futebol Society, e os meus jogadores entenderem. Aí é o feedback. Aí é o feedback do treinador. Aí os jogadores entenderem. Claro que isso é uma coisa normal, de alguns entenderem, alguns não entender. Isso é normal dentro do futebol. E o Futebol Society é a mesma coisa. Mais uma pergunta aqui. Gustavo, com esse crescimento do Society, tu acha que o futsal pode perder espaço na hora da garimpagem, já que o Society está mais próximo do campo do que o quadro? É uma pergunta que a gente fica... eu vou dar um exemplo, eu fico no meio do muro. Tá? Eu fico no meio do muro. Eu acho que é mais uma oportunidade. Eu acho que vai ser, como eu falei, as três são interligadas. As três são interligadas. Né? Então, só que eu acho que o nível do futebol society está crescendo demais. E foi aquilo que eu comentei lá no início da live. As equipes, as escolinhas, hoje elas não vão para um ginásio mais. Elas vão para uma quadra society. Então, aí que é o ponto que eu vejo. Eu acho que os três têm que estar interligados. Eu acho que os três teriam que estar bem mais interligados que eu acho que ainda tem uma diferença. É o society, é o futsal com campo e é o society com campo. Eu acho que teria que ser mais interligados os três. Mas hoje, na minha visão, eu vejo o society está num nível de crescimento muito alto. E aí vai garimpar muito mais jogadores. O futebol de campo vai pesquisar muito mais futebol society que futsal. Pela proximidade. E aí, pela proximidade do quê? Pela proximidade das escolinhas, está praticando, pela proximidade das quadras também. Com certeza, a quadra chega... vamos dar um exemplo, a metade de um campo de futebol, né? Que muitos times de futebol de campo, tu vai lá no treino do futebol, time de profissional, que jogam meia quadra, que faz treinamento de jogo reduzido, numa quadra pequena, né? Que é o Society. Então, tem muita coisa. O Society está oferecendo muita coisa mesmo. Né? E que eu acho que esse assunto que eu estou comentando aqui para vocês é um assunto muito amplo, muito grande, e que isso aqui dá assuntos e assuntos e assuntos e assuntos sobre o nosso futebol, que entra muito dentro do Futebol Society. Entra muito, muito. Futebol de campo hoje inicia com o Futebol Society. Hoje eles estão interligados.
estão interligadas. E isso, pô, vai lá, pega um treinador de futebol hoje profissional de campo e pergunta se não seria interessante ele fazer um treino numa quadra society. Se teria o momento de fazer um treino no society, se não seria bom para fazer jogadas reduzidas, trabalho de aproximação. Pergunto se não seria um bom treino. Com certeza. Eu praticaria. Eu, se fosse treinador de uma equipe de futebol de campo, com certeza pegaria um tempo, pegaria um momento, pegaria alguns treinos, botaria no cronograma, no planejamento da equipe de fazer alguns treinos numa quadra society. Com certeza. Né? Aí eu estou falando na parte técnica, na parte tática, com certeza, mas também na parte da adaptação, né? Tu jogar no campo, na arena da Baixada, do Atlético Paranaense, tu tem que estar adaptado a jogar numa grama society disso. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o campo do São José, o Zequinha, que é um campo pequeno e é grama sintética. O outro exemplo que eu estou dando. Né? E aí tu tem que se adaptar com a bola, a chuteira, o espaço e treinamento. Então, são interligados. Hoje o futebol society está muito interligado. E vai ser cada vez mais, na minha visão, vai ser cada vez mais. E vai ter muita junção, muito apoio, muita coisa, acho que vai envolver muito dentro do futebol de campo. Vai envolver muita coisa. Né? Então, acho que o futebol society vai envolver muito mais ainda a categoria de base. Society com o futebol de campo vai ter muito mais essa interligação, com certeza. Essa interligação vai aumentar ainda mais. Vai aumentar ainda mais essa interligação. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu acho que a live aqui é 1 hora, não tenho certeza. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida? Obrigado pela presença do Sérgio, Luiz Lopes, muito obrigado também por acessar aqui pelo YouTube. Muito obrigado mesmo. Aqui uma perguntinha. Júnior, é Júnior? Isso, beleza. Boa noite, professor. O senhor acredita que haverá espaço no Society para o departamento para análise de desempenho, assim como para as outras atletas? Com certeza. Também, todas as perguntas que vocês falam, eu dou com certeza, porque está tudo interligado. E vai abrir esse espaço. Análise de desempenho, eu tenho um parceiraço aqui do meu Futebol 7 que hoje ele está fazendo o trabalho de análise de desempenho dentro do Futebol Society. Porque são competições, são jogos, são equipes, tu tem que analisar a equipe adversária. Tu tem que analisar a tua equipe, tu tem que analisar teus atletas. Então, são tudo interligado. Então, esse departamento, com certeza, vai abrir no Futebol Society. E se abrir, já está. Hoje, se tu oferecesse, pode ser que ainda tu não receba oportunidade no sentido de te chamarem para trabalhar nessa área. Mas se tu se oferecer para começar o teu trabalho, eu estou começando com análise de desempenho, eu sou ainda um estagiário, vamos dar um exemplo. Né? Começa no Futebol Society. Começa tudo que tu está começando dentro do futebol, tu que é estudante, né? Tu que está iniciando dentro do futebol, tu tá aqui fazendo faculdade de educação física, um curso, começa praticando dentro do Futebol Society. Hoje tem equipes de Futebol Society que estão precisando muito de ajuda, comissão técnica. Então, o cara da análise de desempenho, hoje dentro do Futebol Society, é um ponto estratégico. Se tu entrar numa equipe de Futebol Society e mostrar o teu trabalho de análise de desempenho, eu tenho certeza que a tua equipe Society vai ter resultado com o teu trabalho. Vai ter resultado com o teu trabalho. Um exemplo aqui é meu parceiro, que é análise de desempenho. O cara tem resultados em 2 anos, títulos em 2 anos. Tinha muito cara aí famoso dentro do Futebol Society. Então, esses departamentos, todos esses departamentos dentro do futebol,
É importante, eu estava vendo uma live aqui também do departamento de gestão comercial, de gestão sobre contratação de atleta, sobre como ter esse planejamento, como contratar um atleta, parte financeira. Um cara que vir e fazer esse trabalho dentro do futebol 7, como olheiro, como um cara de gestão, dentro do society, também o cara vai ser diferenciado. Então, tudo isso que a gente está aprendendo aqui no futebol interativo, todas essas palestras, todos esses assuntos, tudo tu pode botar em prática no society. Tudo. Não tem uma coisa que tu não possa botar no society. Tudo tu pode botar em prática no society. Tudo. E aí, a gente vai falar naquele sentido que eu falei no começo, categoria de base. Início, mostrar o teu trabalho numa categoria de base, num time de amigos, iniciar todo o teu conhecimento, usar a tua prática como treinador. Não tem aqui um curso aqui sobre como se profissionalizar como um treinador, que níveis que tu tem que passar, que estágios que tu precisa passar para ser um treinador profissional depois de 10 anos. Tu não tem que ter aquele estágio inicial de botar tua prática, de tu botar o teu conhecimento, muitas vezes voluntariamente. Society hoje é o ponto inicial para te ser voluntário, de botar a tua prática, iniciar o teu trabalho. O site hoje, para mim, é o ponto inicial de tudo. Então, a gente tem que botar hoje isso, pensar isso, e valorizar o society nesse sentido. Botar a prática dele. Muito boa live. Por mim, continuo falando aqui, eu gosto do que eu falo, eu gosto da minha profissão, eu gosto disso que eu falo, então tá bem legal. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? Não temos mais pergunta aqui, futebol interativo. Por enquanto, para mim, não está aparecendo mais nada, nenhuma pergunta. Mas aí eu fico pelo futebol interativo, que eles querem que eu continue falando alguma coisa, ou finalizamos a live, não sei como é que funciona aqui, que é a minha primeira vez. Gostaria de poder aparecer mais vezes, que eu acho bem importante. E aí, de repente, nas próximas lives, eu posso trazer convidados dentro do Futebol 7, que, como eu falei, várias profissões. Beleza, daqui a pouco já finaliza aqui a live, beleza. Eu acho que é interessante a gente tentar continuar esse trabalho das lives aqui nessa plataforma, para me mostrar um pouquinho sobre todas as profissões dentro do Futebol Society que tem interligação. Mesma coisa que o rapaz aqui, o Júnior, me mandou aqui, departamento de análise de desempenho. Vou trazer um rapaz, como eu falei, que trabalha com análise de desempenho no Futebol Society. Vou trazer outros treinadores, vou trazer jogadores, ex-jogadores profissionais, pessoas que trabalham dentro com um empreendedor, presidente de federações, de ligas, vamos dar um exemplo, empresas de uniformes, empresas voltadas a toda essa parte de empreendedorismo dentro do futebol, empresas de society, quadras de society, futebol feminino, que está crescendo demais. Eu agradeço estar numa equipe treinando. Eu hoje decidi, sempre vou trabalhar numa equipe feminina e masculina, com certeza, eu vou sempre trabalhar dessa forma, porque o futebol feminino, o nível de crescimento do futebol feminino no society é muito grande. Nível de organização, nível das equipes, é muito grande o futebol feminino. Então, vou trazer isso também aqui na plataforma. Se o pessoal da plataforma me abrir essa oportunidade, eu acho que tem muito leque no Futebol Society que eu posso oferecer para vocês aqui. Eu posso conversar com vocês, que eu acho que tem muita coisa no Futebol Society, Futebol 7, que tem interligação com o futebol de campo. Então, agradeço a todos pela participação. É uma honra estar aqui. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu tenho Instagram, é Adrianinho Treinador.
Eu tenho minha fanpage também no Facebook, também Adrianinho Treinador. Eu tenho um canal no YouTube, também Adrianinho Treinador. Todas essas minhas redes sociais são novas, estou começando esse trabalho de divulgar mais pelas redes sociais. Faço live em outras redes sociais, mas quero me empenhar mais aqui, tá? Outra coisa que pessoal, vocês que já estão aqui no futebol interativo, tá? Vocês que já fizeram seu cadastro, entre e olhem tudo que tem aqui. Tem muita coisa interessante, muitos assuntos. Tu que vive dentro do futebol, tu que quer ter mais conhecimento dentro do futebol, vem aqui. Aqui tem tudo. Aqui tem palestra, tem workshop. Agora está acontecendo aqui um dos maiores eventos no Nordeste. Se vocês forem olhar aqui o Food Talk Nordeste Online, é um dos maiores eventos do Nordeste, que essa plataforma ela é do Rio Grande do Norte, né? A gente é do Rio Grande do Sul, eles são do Rio Grande do Norte. Eu acho que é a segunda edição desse evento que eles estão fazendo, que esse ano é online, o ano passado foi prático, né? Com profissionais de altíssima qualidade do nosso futebol profissional. Aqui que tu vai pegar conhecimento de alto nível. Esse é o ponto, esse é o lugar que tu vai ter conhecimento, que estão te oferecendo alto nível de conhecimento. Essa plataforma, esse é o ponto, né? Aqui é o lugar para quem quer estar voltado dentro do futebol, quer conhecimento, quer estar atualizado. Esse é o ponto. Então, se cadastrem. Quem não está cadastrado, convide seu amigo, seu parceiro, seu irmão, que está dentro do futebol de campo, que está dentro do futebol society, o nosso futebol society. Convide para ir aqui, entrem lá. Depois, se quiserem o link, eu mando um link para o resto do pessoal. Se cadastrem aqui no site. Entre nesse evento e participe dos cursos. Entre no Instagram também deles, no Instagram Futebol Interativo, no YouTube Futebol Interativo, no Facebook Futebol Interativo, todas as redes sociais. Aqui é o ponto, aqui é o lugar para quem quer conhecimento. Quem quer conhecimento do futebol, sim. Esse é o lugar. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Agradeço demais por essa oportunidade, pelo pessoal do Futebol Interativo, e agradeço a todos. Abraço, Sussu, muito obrigado, muito boa live, parabéns, professor, muitas informações importantes, estamos juntos, somos Mistura, a gente está junto. Por pouco tempo, eu dentro do Mistura, já consegui botar o Mistura, entrou numa competição e a gente foi vice, para mim foi uma felicidade imensa, pena que tu não pôde estar junto, mas teve um motivo, né? Mas foi uma felicidade imensa na primeira competição com vocês e eu consegui tirar vice-lugar, foi emocionante. Um abraço para a minha equipe também, que eu trabalho do Eucaliptus masculino. É uma honra estar trabalhando no futebol. Beleza, pessoal? Muito obrigado e encontro vocês nas próximas lives. Um beijo para minha esposa, Fabiane, que essa é a minha fã número 1, tá sempre junto comigo. Beleza. Não sei agora como é que funciona aqui para desligar a live. Se eles desligam lá, se eu desligo aqui. Beleza. Boa noite. Olá, professor. Boa noite. Muito obrigado pela participação. Agradecer também pelo seu feedback aí, pelo seu depoimento em relação à nossa plataforma e também pelo conteúdo, né? Tivemos algumas perguntas, o pessoal discutiu bastante. Agradecer aí por essa primeira live sua em nossa plataforma e que seja a primeira de muitas, não é isso? Com certeza. Eu gostei muito. Eu sou um cara que gosto muito de falar no que eu faço, pratico e amo o que eu faço. Eu acho que é importante. Mesmo que esteja 5 ou 100 mil pessoas assistindo, eu vou sempre falar com o mesmo nível, mesma qualidade. E Maravilha. com certeza aqui é um ambiente extraordinário para a gente falar sobre isso, né? Falar sobre o futebol. Maravilha, é isso mesmo. Então, como o senhor já falou,
está rolando agora a nossa primeira live também do nosso Foot Talk. E quem estiver aqui na nossa live com o senhor, quando terminar, assim que a gente terminar, corre lá. Quem não está inscrito, se inscreve e já fica liberado para estar assistindo todo esse conteúdo que vai até o domingo. Beleza. Só nível de qualidade altíssimo. Maravilha, professor. O seu também, muito alto. Falando aí um pouco mais sobre o Football Society. Trouxe uma discussão bem agregadora. Então é isso, pessoal. Muito boa noite. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado a todos que nos assistiram. E até mais. Valeu. Até mais. Fui.